desde terça, né? Falando sobre o poder da fé. É isso, não? O poder da fé. E hoje nós vamos ver, irmãos, o que significa ter uma fé extravagante. Uma fé poderosa, uma fé que é necessário, porque nós estamos vivendo num mundo que é preciso ter uma fé diferenciada, uma fé em ação, uma fé nítida, uma fé clara, límpida. E nós vamos ler aqui algo muito interessante em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então a fé vem pelo ouvir. Presta atenção. No versículo 19, do mesmo capítulo, vai dizer o seguinte: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse-lhe: tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo receber, e tê-las-ei. Olha, orando, crede receber, tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, porque o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Às vezes a pessoa diz assim: mas por que uma fé extravagante, né? Eu estava vendo aqui o que significa esta palavra extravagante, né? Às vezes é aquele exagerado, irado, aéreo, bombástico, estapafúrdio, estrondoso, mirabolante, pretensioso, célebre, afamado, assinalado, brilhante, celebrado, conhecido, esquisito para alguns, famoso, ilustre, memorável, notável, próspero, singular, cerebrino, fantástico, delirante, arrebatador. Tudo isso. Aí você diz assim: mas será que uma pessoa precisa ser tudo isso? Irmãos, quando nós estamos com a fé atuante, uma fé em exercício, realmente aonde você for, aonde você estiver, sempre vai haver um alarde. Então eu vejo assim: a nossa fé ela tem que dar notícias, a nossa fé ela tem que ser vista, né, através das obras que nós realizamos. Pois bem, quando examinamos os versículos que nós lemos na luz da palavra de Deus, que a gente começa a entender a palavra rema, o que Jesus está extraindo, né? O que Jesus está dizendo, o que Jesus está ensinando os seus discípulos, então nós podemos dizer realmente que o poder da fé, dentro deste contexto do qual eu li ali para você, não só os versículos, mas também o que significa a palavra extravagante. Você começa a perceber que o Senhor Jesus, ele vai a uma figueira, porque havia uma necessidade. Quando é que a fé ela é necessária? Quando há uma necessidade. Ninguém que vai exercitar a sua fé que não seja dentro de uma necessidade. Então, em primeiro lugar, o que eu aprendo é que Jesus estava dentro de uma necessidade, ele estava com fome. E tendo fome, foi a uma figueira. E os discípulos certamente também com fome, né? Então, às vezes, há uma necessidade. A sua necessidade pode ser falta de dinheiro, quem sabe dentro da vida sentimental, dentro da sua vida profissional, familiar, problema de ordem conjugal. Então, sempre que houver uma necessidade, seja ela fome, seja ela a área que for,
sempre haverá uma grande possibilidade de você exercitar a sua fé. Claro que depende de você. Talvez você diga assim, não, depende de Deus. Não, se você não exercitar a sua fé, Deus não vai agir. Uma das coisas que eu aprendo a respeito desta fé extravagante, deste poder maravilhoso, né, que Deus nos propõe a exercitar, porque você há de convir comigo que nós precisamos viver a nossa vida de fé em fé. O meu justo viverá pela sua fé. Agora note, então havia uma necessidade, Jesus teve fome e foi àquela figueira e nada achou a não ser folhas. E aí a pergunta, né, que não quero calar é o seguinte, parece uma incoerência, parece até uma coisa errada que Jesus fez, porque como você vai exigir de uma planta que não é a sua época, figos, né? Mas nós vamos entender a razão. Por que será? Primeiro que eu preciso entender que há uma necessidade. Segundo, há uma confissão da nossa fé, porque a nossa confissão, ela criará as possibilidades. A confissão, mediante a nossa fé, procede a posse tanto do bem quanto do mal. Pena que tem algumas pessoas que elas estão usando a sua fé para o mal. Elas mais acreditam no mal, elas até professam o mal, porque você vai ver que quando você confessa ou você professa diante da matéria-prima, o milagre pode acontecer. Ordenando. Provérbios 6,2 diz assim, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Então veja, a vida e a morte está no poder das nossas palavras. Dentro de uma necessidade, eu devo professar o milagre para que aconteça o milagre dentro daquela necessidade. Do contrário, eu vou ter uma fé sem resposta, uma fé sem objetivo, quando eu posso ter uma fé extravagante, mirabolante, fantástica, uma fé que vai nos trazer resultados mais do que satisfatórios, porque diante desta fé em exercício, não só eu serei abençoado, mas muitas pessoas podem ser abençoadas através da minha fé. Então hoje você vê milhões de cristãos com a Bíblia nas mãos, mas com uma fé sem sentido. Então quando eu confesso, eu declaro, eu digo para o problema que eu tenho um Deus poderoso, inabalável, absoluto, um Deus forte, um Deus que pode, um Deus que faz, começa então a ser gerado no mundo espiritual o milagre. Não é apenas palavra da boca para fora. Ele diz assim, se tu creres no teu coração e com a tua boca confessares, não é só pecado. Então você vai entender que a grande lição que Deus quer nos proporcionar, naquele momento era uma grande lição para Israel, porque você vai ver que o Israel sempre ele é simbolizado pela figueira. E Israel estava longe de ser uma nação que desse resultados, testemunhos de Deus. Era uma figueira seca, era uma figueira apenas dando sombra, mas não produzindo fruto. Eu confesso a vocês que eu não entendia a razão de ser. E eu dizia assim comigo mesmo, há muitos anos atrás, né? Mas por que Deus, é o Senhor Jesus, né, melhor dizendo, porque Jesus, ele vai exigir de uma figueira que ela dê fruto quando não há nenhuma possibilidade, porque não é tempo, a estação não era própria. Mas é aí que nós precisamos entender o que o Senhor Jesus, a mensagem dentro da palavra rema, o que Jesus quer nos proporcionar. A gente sabe que a mensagem era para a figueira, Israel, mas ele vai usar uma figueira fora do tempo, que era uma figueira nada mais nada menos que uma figueira enganosa, que todos nós sabemos, se você não sabe, fique sabendo, que jamais uma figueira dá folhas sem primeiro dar o fruto. A natureza da figueira é essa. Primeiro se dá o fruto, depois então a folhagem. Todas as pessoas que olhavam de longe, lá na beira
penhasco, lá no meio do mato, né? Se a figueira tivesse folha, é porque tinha frutos. Então, aí que está o grande segredo. Por que que esta figueira está dando folhas se não deu fruto? E aí então Jesus vai mostrar e dar uma lição para o povo de Israel. Ele vai dar uma lição primeiro aos seus discípulos, porque os discípulos não estão entendendo por que que esta árvore ela está cheia de folha e não tem fruto. Quando a natureza da figueira, né, ela primeiro dá o fruto para depois dar o figo. É primeiro dar o figo, a fruta, para depois sair as folhas. Então, de certa forma, o que eu aprendo é que esta figueira, ela estava ali simplesmente para ludibriar, enganar os viajantes. Imagine você com fome, a Bíblia diz que Jesus estava com fome, havia uma necessidade, e ele olha de longe a árvore cheia de folhas. Vamos lá, porque tem figo. Quando ele chega lá, não tem figo, só tem folhas. Aí o Senhor disse assim, bom, então o que faz você aqui enganando, né, as pessoas, os viajantes que passam de longe? Então nunca mais coma alguém fruto de ti. Veja que ele fala com a figueira, que ao mesmo tempo está falando com Israel e ao mesmo tempo está falando conosco, declarando sim que às vezes você vê muitos cristãos que apenas é folhagem, sombras. Você vê que ele não produz nada. Ele simplesmente até tem o trabalho manual, ele vai lá, ele ajuda o pastor, ele varre a igreja, ele limpa, ele faz algumas coisas. Mas quando ele, como servo de Deus, como cristão, como discípulo, que a Bíblia diz que nós precisamos ir por todo o mundo e fazer discípulos, não há fruto nenhum. Pode, uma pessoa que vai passar pela terra como cristão a vida inteira, nunca produziu um fruto. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que toda a vara em mim que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. Mas aquela vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Interessante porque Mateus 23, 38 diz assim, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele vai falar sobre isso em seguida, né? Não neste capítulo, mas logo depois de alguns dias ele vai falar sobre isso. Foi também no dia seguinte que Jesus censurou severamente os escribas e os fariseus por suas pretensões hipócritas. Mateus 23, 13 ao 33. Depois o 23, 38 ele vai falar, eis que a vossa casa vos ficará deserta, assim como a figueira. Ninguém nunca mais comeu fruto daquela figueira. Por quê? Porque o próprio Jesus amaldiçoou aquela figueira. Difícil, né? Então aquela figueira estava ali apenas de fachada, com muitos cristãos. Então a primeira lição, há uma necessidade, eu preciso entender que a outra lição que o Senhor nos ensina é a respeito do poder das palavras. Irmão, independentemente se você está exercitando a sua fé para o bem ou para o mal, vai se cumprir. Então cuidado que você tem com a sua boca, porque às vezes você acredita mais no mal pela sua fé do que para o bem através da sua fé. Então tem pessoas assim, meu Deus, eu estou com um pressentimento, eu acho que vai morrer alguém da família. Se você está com esse pressentimento, não abre a tua boca. Se você for abrir a boca, você pode até dizer assim, não, Deus, ou eu estou tendo esse pensamento, mas em nome de Jesus eu estou repreendendo esse mal. Ó, você está falando com mal. Veja que Jesus falou com a figueira, nunca mais a confissão, através do poder da palavra, pode resultar em vida ou morte. E aí a Bíblia diz assim, sendo já tarde, saíram fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram a figueira que tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou, Senhor, olha só a figueira. Cadê as folhas? Secou. Secou as raízes, secou o tronco, secou as folhas. Aí o Senhor disse assim, você está impressionado com o que aconteceu? A figueira, porque ela secou? Jesus respondeu e disse, tende fé em Deus.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, não duvidar, você pode estar com um monte de problemas, uma dívida gigantesca, você pode estar passando pelo pior aperto de sua vida. Se você tiver fé, meu irmão, e se você confessar como deve ser, como Deus espera, disse o Senhor, tende fé em Deus. Na tradução original está escrito assim, ó, tende a fé de Deus. Ou seja, faça conforme o que você crê que Deus pode fazer. Deus, pelo seu poder, criou tudo dentro de um princípio, o poder das palavras. Ele fala com a matéria e a matéria correspondia mediante suas palavras. Haja luz, houve luz. Haja expansões, haja peixe. Ele falou com a terra, produzam árvores. Tudo pelo poder das palavras. Ele só não criou o homem através da palavra. Mas ele, ao criar o homem, ele disse, a partir de agora, você, através das tuas palavras, você vai dar um nome aos animais. E que coisa impressionante. Em outras palavras, Jesus está dizendo, fale com a matéria-prima para que o milagre aconteça. Então quer dizer que eu vou estar falando com o dinheiro, vou estar falando com a dispensa. Irmãos, preste atenção. Qualquer um que tiver fé de Deus pode falar com a matéria e a matéria irá criar todas as possibilidades, desde que não duvide no seu coração, diz a palavra. Coração aqui se refere, né, ao nosso espírito, à nossa alma também. Ele vai além disso. Só não duvides. Fale, não, Deus já me deu emprego. Já estou empregado em nome de Jesus, pela fé, chamando as coisas que não são como se fossem. Então ele diz, não, isso só funciona para Deus. É Deus que está dizendo. É a palavra de Deus que está revelando isso. Agora veja o que Deus falou com a figueira. Não só o que aconteceu à figueira, Jesus está falando que a confissão tola, apenas de boca para fora, não dá resultado. Mas se você crer no seu coração, então acontecerá. Ele falou, pelo poder da fé, nunca mais alguém coma fruto de ti. No outro dia, o crer se manifestou e nos disse que a raiz estava seca, o tronco, e não havia mais folhas, ou as folhas tinham caído. Muitas vezes você abre a tua boca e usa a mesma fé, ou algo parecido, usando as palavras com ódio, com rancor, raiva. E por que não usamos isso para o bem? Só para o mal. Você vai ver, você vai me pagar. Você vai pagar tudo que você está fazendo para mim. E fala aquilo com tamanha convicção. Terceira e grande lição, eu devo acreditar naquilo que estou dizendo. Salmos de número 109, 10. Crie, por isso eu falei. Então havia uma necessidade. Deus viu que aquela árvore estava ali enganando as pessoas. Chegou até ela, falou com a árvore. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele podia orar assim, Deus, por favor, Senhor, seca esta árvore. Falava com Deus, não, mas ele usou a palavra. Então o poder da fé está condicionado àquilo que você disse e àquilo que você crê que está dizendo. Naquilo que você acredita é o que Deus vai realizar o milagre. Então quantas vezes em campanhas eu tive um dedinho de prosa com a pessoa para ver qual que era o nível dela, da fé dela. Eu creio no poder de Deus, mas aquela pessoa ela pode neutralizar a bênção de Deus na vida dela. Veja, precisamos sempre estar prontos em crer em Deus e prontos para liberar a confissão de nossa fé. Por isso que eu digo uma fé extravagante. A pessoa que consegue exercitar essa fé extravagante, parece que essa palavra ela é pejorativa, mas não. A palavra extravagante, né, é aquela pessoa que está realmente extravasando o que ela sente. E os resultados também é dentro desse fruto do qual ela está agindo, ou fazendo, ou expondo, né? Melhor dizendo. Talvez você diga assim, mas não é tão simples assim, irmãos. É simples e vai funcionar sempre, porque às vezes nós fazemos, né, um cavalo de batalha
porque nós não entendemos ainda que nós temos que confessar a palavra de Deus. Se você está doente, por exemplo, qual é o versículo que você usa? Use a palavra, não só a sua palavra. Você crê no teu coração, você usa a palavra, mas você tem que pegar carona na palavra de Deus. Se está doente, Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. E aí você, no mundo espiritual, cria algo extravagante, poderoso. Está com alguma necessidade financeira? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como foi que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Pela palavra. Satanás apareceu usando a palavra. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui no primeiro. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque está escrito. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então veja, se a palavra de Deus está na minha boca, crie, por isso eu falei, e eu falo com a matéria, eu falo até com o problema, né? Não quer dizer você sair por aí falando, desemprego, cesse agora, né? Mas eu creio, estou desempregado por um tempo, mas em nome de Jesus, até a semana que vem eu já estou empregado. Por quê? Porque o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, Filipenses 4,19. Então, não importa qual seja a sua necessidade, seja espiritual, física, mental, financeiro, todas as nossas áreas de nossas vidas serão abençoadas. Está com medo? 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, quando nós confessamos isso, e tanta gente que pensa que confessar é só pecado. Não, meu amado. Nós precisamos confessar os milagres, confessar a bênção de Deus. Então, o poder da fé extravagante em exercício pleno, eu leio Romanos 10,19, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então eu ouço a palavra e eu começo a gerar no meu coração credibilidade desta palavra, eu exercito a palavra e ela se materializa em milagres. Talvez você já tenha ouvido falar tantas vezes isso e pense que por ter ouvido apenas, Deus vai lhe proporcionar o milagre. Não, irmão, você tem que ouvir, crer e entrar em ação. A palavra oração ela é composta por duas palavras distintas, ora e ação. Então eu devo definir o que realmente é a minha fé, em que grau ela está, porque às vezes nós queremos exercitar a fé para algo do qual nós não estamos preparados. Então tem que ter as fases, até no sentido da fé. Hebreus 11:1 diz assim, a fé é a certeza e convicção de fatos que não podemos ver. Se eu não posso ver, mas eu estou acreditando que vai ser realizado, isso chama-se fé. Então há muitas pessoas que elas querem primeiro ver para crer. São os Tomés da vida. Então temos tal certeza que acontecerá mesmo que todas as circunstâncias digam não. Está tudo parado. Não há possibilidades. Não existe jeito, não existe meio. Tudo leva a crer que o milagre não vai acontecer e que as portas estão fechadas. Mas apesar, eu tenho no meu coração uma certeza. Ontem nós terminamos falando sobre o poder da fé em Abraão, né? Nosso pai na fé, quando ele chega ao pé do monte e diz assim para os seus servos, fiquem aqui que eu vou ali adorar e eu e o moço voltaremos. Ele tem certeza que ele vai matar o seu filho. Ele já tinha determinado isso no seu coração. Só que ele acreditava, isso está em Hebreus, que, capítulo 11, ele vai dizer que ele acreditava que Deus era poderoso para fazer ressuscitá-lo. Então veja, aonde ele alegrou o coração de Deus? Não, o Senhor fez promessas, o Senhor disse, pediu que eu olhasse as estrelas e as contasse,
não podia, assim seria minha descendência. Olha para a praia, areia, assim será a tua descendência. Então, quer dizer, que a minha descendência não é do jovem Damasceno, né? Eliezer Damasceno, que ele estava morando com Abraão. Ele disse assim, não, eu quero dizer que não será, disse o Senhor Deus a Abraão, né? Não será deste jovem que mora contigo, mas das tuas entranhas. E ele acreditou. Tanto é verdade que uma passagem bíblica diz assim, ó, depois do seu corpo amortecido, ele creu contra a esperança. Que se ele olhasse para o corpo, não tinha nenhuma esperança. Mas ele creu contra a esperança. Ele exercitou a fé contra a esperança. Como pode isso? Pode, porque quando não tem mais nenhuma possibilidade, Deus cria possibilidades. Então Abraão não conhecia Jesus, porém tinha em suas entranhas, ou nele mesmo, que geraria toda a fé necessária até para vir o próprio Jesus. Porque dentro dessa semente que ele acreditou no coração dele, sabe quem que estava dentro dessa semente? O próprio Jesus. Porque veio Abraão, vem Isaac e vem Jacó. Da onde que veio a tribo de Judá? De Jacó. Então estava nas entranhas do próprio Abraão e ele conquistou esta bênção para nós. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, Cristo se fez de maldição, para que a bênção chegasse até nós. Então, meus amados, se numa época tão remota, quando nós não tínhamos, né, Abraão não teve um ensinamento sobre fé, Deus não veio do céu dizendo assim, olha, a fé é assim, 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 não. Mas ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado como justiça. Então hoje vamos supor, qual que é a quantia que você precisa hoje? 100 mil reais? 50 mil reais? Ah, pastor, 10 mil reais já fazia uma diferença aqui na minha vida financeira. Hoje, se eu conseguisse pagar o meu carnê, seria uma bênção. Agora veja, irmãos, pare para pensar um pouquinho. Para Deus, existe alguma coisa impossível? Não. Mas eu posso neutralizar as mãos de Deus. Eu posso engessar o braço de Deus, o seu sublime trono, através da minha incredulidade. Quando eu estou dentro dessa fé extravagante, olha só o que diz Atos capítulo 6, versículos 7 e 8. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esses homens já não tinham, não a fé de Jesus, não a fé de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem que era Estevão? Um diácono, ou um dos ajudantes, né? Ou um dos missionários da época. Eu sei que ele era cheio de fé e de poder. Quem tem fé extravagante, quem tem fé operante, que está em pleno exercício, ele tem poder. O que está faltando na tua vida? É poder financeiro? Aonde que está o problema? Qual era o problema daquela figueira? Estava ali atrapalhando os viajantes. Então Deus fala com a figueira, nunca mais como alguém de ti. Quem sabe essa dívida que você contraiu, má administração, não soube administrar o que tinha, não foi fiel a Deus nas suas primícias, seus dízimos, suas ofertas, e agora está pagando um preço alto, porque usou a fé negativamente. Não dá nada. Se eu gastar esse dinheiro aqui, que faz parte do Senhor, da obra do Senhor, o dízimo é da lei, o dízimo, meus amados, essa pessoa está usando a palavra de Deus para negativar a sua fé e criar um grande problema para ele. Porque Deus não iria fazer algo, meu irmão, que fosse para nos prejudicar. Não. Deus sempre vai estar, Ele deseja estar em harmonia conosco. Agora veja, foi o caso do próprio Abraão que obedeceu, e isso foi imputado como justiça. Ele obedeceu a Deus. Você sabe que nós podemos negativar a nossa fé por desobediência a Deus nas áreas de nossas vidas. Casou com a pessoa errada, não orou, não consultou a Deus,
foi na cor dos olhos e agora está passando grandes problemas na sua vida. Foi, comprou, não consultou a Deus, fez tudo errado e agora até a parte de Deus ele está com dificuldade de fazer. E eu quero colocar a culpa em quem? Em Deus? Na palavra de Deus? Não. E agora eu começo a exercitar a fé negativa, que me leva ao abismo. Porque esta fé, tanto ela é extravagante para o bem, como ela é extravagante para o mal. Existem milhões, repito, de evangélicos que estão passando o pior aperto de suas vidas. Por quê? Porque ao invés de exercitar a fé para a solução do problema, estão agravando o seu problema ainda mais. Então, até os dias de hoje, esta porta, né, que Deus abriu, que a gente diz assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Irmãos, dentro do livre-arbítrio, Deus nos dá livre-arbítrio, e se você, pela sua fé, quiser fechar essa porta, Deus ele vai permitir. Então nós precisamos ter consciência, né, que uma vez que foi nos dada esta fé gloriosa, preste atenção em Atos capítulo 15, versículo 8 ao 13. É uma leitura um pouquinho longa, mas de grande valor no sentido do assunto do qual estamos falando nesta manhã. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Purificando os seus corações pela fé. Então, às vezes, no nosso coração, existe ali algumas arestas, algumas sujeirinhas que precisa ser arrancado. E uma delas, sabe qual é? Falta de perdão. Você viu que Jesus vai falando? Pedro, você ficou impressionado com o que aconteceu com a figueira? Se tu não duvidares e disseres ao monte, sai daqui, vai para o meio dos mares, acontecerá. Desde que, mas, conjunção adversativa, você precisa ter no teu coração, o teu coração tem que estar limpo, não pode estar ressentido com ninguém. Você tem que perdoar até os inimigos. Não fala em inimigos nessa passagem que nós lemos, mas fala que nós devemos perdoar, porque se você perdoar, o Pai perdoa. E se o Pai perdoar, e se você estiver perdoado, então ninguém te segura. Você vai exercitar a sua fé extravagante e muitos serão abençoados. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Então ele está falando aqui dos prodígios, das maravilhas que Deus estava fazendo mediante a fé, mas porque o coração deles estava purificado. Ou, naquele momento, o milagre aconteceu porque o coração deles estava realmente purificado. Quando você vai para Atos, no capítulo 24, versículo 17, quando ouvimos, com o coração a semente da fé que é plantada, irmãos, a probabilidade de nós recebermos o milagre de Jesus é muito grande. Então eu coloquei aqui, quando ouvimos com o coração a semente da fé plantada e a probabilidade da pessoa seguir a Cristo por esta fé nele é muito grande. Por quê? Está dando certo. Meu Deus, olha, meu irmão, minha tia, meu tio, não tinha essa fé gloriosa, essa fé extravagante, e agora as coisas estão acontecendo. E repito, irmãos, mesmo que as coisas não aconteçam naquele momento do qual eu espero, mas a minha fé, ela é inabalável, porque a verdadeira fé, quando você exercita, não acontece e você continua acreditando do mesmo jeito. Isso é fé verdadeira. Ora, o 14 de Atos 17. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas, acho que a gente falou sobre terça-feira,
Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroço, os certos judeus da Ásia, os quais convinha que tivessem presente perante ti e me acusassem de alguma coisa contra mim, se tivessem, é claro, né? Ou digam esses mesmos se acham em mim alguma iniquidade quando comparecer perante o conselho. A não ser essas palavras, que estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos, porque uns acreditavam que jamais alguém poderia ressuscitar. E apóstolo Paulo está sendo julgado, está quase sendo expulso daquela comunidade, porque ele estava falando, então está dizendo que ele acreditava naquilo e estava falando. Criei, por isso falei. E é aí que começa o exercício da fé. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver decidido, então tomarei inteiro conhecimento do vosso negócio. Versículo 23. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão. Félix aqui foi muito prudente, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou ter com ele. Você vai ficar preso, mas quem quiser conversar com você, tudo bem, né? E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher, Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Porque ele não estava ali por casualidade, estava ali porque ele acreditava. Jesus estava falando com ele diretamente e ele era um cristocêntrico. E aí Félix, a esposa, foi ter um dedinho de prosa com o apóstolo Paulo, olha só. Por agora, vai-te, e tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. O Félix não era fácil. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix, com prazer aos judeus, deixar Paulo preso. Mas por que este Paulo não se corrompeu? Essa que é o fio da questão. Às vezes nós fazemos uma mistureba com a nossa fé. Irmãos, a tua fé, a minha fé, ela tem que ser pura, cristalina. Você, para ter uma fé em exercício, o coração tem que estar limpo, não barganhar. Você viu o que Félix tentou fazer com o apóstolo Paulo? Olha, eu vou amenizar a situação sempre visando o lucro fácil. Achou que o apóstolo Paulo devia ter dinheiro, né? Você disse, olha, eu vou deixar você preso, não vou proibir que as pessoas conversem contigo e tal. Foi indo, foi enrolando, e o apóstolo Paulo mantendo-se em fé. Porque veja só, se você tiver uma fé, repito, limpa, uma fé pura, irmãos, não há alturas que tu não possas galgar. Não existe nenhuma possibilidade de dar errado. Mas aí Satanás, que não é bobo nem nada, ele vai querer manchar essa fé, que tem que ser limpa, tem que ser cristalina, tem que ser explícita. Uma fé em Cristo Jesus que não tenha, sabe, algumas coisas presas, algumas arestas, algumas brechas, né? Então, às vezes, nós compramos sem nota fiscal, às vezes nós levamos o ministério, não é na luz da palavra, fazendo meninices, né? Fazendo coisas que não alegram o coração de Deus, muitas vezes querendo despertar a fé das pessoas, mas não através da palavra. Então aprendo com isso que uma fé extravagante em Jesus significa dizer que cremos ser Ele o Filho de Deus, aquele que morreu em nosso lugar, reconhecer nosso estado pecaminoso, né? Embora nós não tenhamos mais, como é que eu posso dizer, que o pecado para nós agora tem que ser um acidente. Eu não quero sofrer acidente nenhum, né? Mas antigamente você e eu, nós éramos iníquos, né? A iniquidade, nós maquinávamos o mal. Então a nossa fé era inoperante. Pois que você é esclarecido
através da palavra de Deus, você tem que manter a sua fé limpa. Por isso que existe os fracos na fé, os doentes na fé, os mortos na fé, os fingidos. Uma fé fingida, diz a palavra de Deus. Romanos 3, 21 e 22 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhando pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então é interessante que Jesus concedeu um milagre tão maravilhoso que qualquer pessoa pode exercitar essa fé nele sem nunca ter conhecido. Irmãos, tem pessoas que nunca pisaram numa igreja, vão a primeira vez, ouvem a palavra de Deus, aquilo vai ao seu coração e ele começa ali então a exercitar a sua fé e o milagre acontece. E tem aquele irmão que está há 30 anos na igreja e não recebe o milagre. Por quê? A fé é sempre misturada com barganhas, coisas erradas. Sabe, pessoas que não conseguem manter-se naquele posicionamento, não conseguem crescer na sua fé, a fé ela não aumenta, está lá, como músculo atrofiado, não consegue dar evasão, dar robustez para essa fé a ponto de receber o milagre. Eu coloquei aqui, o grande problema é que fomos ensinados a receber todos os tipos de milagres pela fé. Isso não é errado, porém, quando nós esquecemos que existe um jeito fácil, um jeito correto de exercitar a fé, sempre em Cristo Jesus. Não suje a sua fé. Essa fé que Ele deu, que Deus deu, do tamanho de um grão de mostarda, que é um valor simbólico, tem que ser uma fé limpa, uma fé, sabe, extravagante. Ela é uma fé que eu posso dizer assim, irmão, sem medo de errar, aquela fé que Deus está esperando de nós, nele, olhando para Ele, acreditando que realmente Ele é Senhor absoluto, que aquela situação levará horas, dias, ou a solução já aconteceu, já veio, né? Então, nunca esqueça que o maior milagre que a nossa fé pode produzir é o milagre da salvação. A sua fé em exercício pleno sempre conduzirá a pessoa a Jesus Cristo. Outro tipo de fé é a fé natural. Aí você pode usar em quem você quiser, mas a fé sobrenatural, o apóstolo Paulo, diante do rei Agripa e do cônsul Festo, ele vai ser provado também na sua fé. Aí vai chegar um momento que vai dizer assim: olha, tu quase me persuadiu, quase, por um pouco, né? Porque ele tinha uma fé tão gloriosa quando falava do amor de Deus, da palavra de Deus, que as pessoas ficavam assim, olhando e que coisa maravilhosa, né? Você provoca sede nas pessoas, essa que é a verdade. O que está faltando na igreja são as verdadeiras testemunhas de uma fé viva em Cristo Jesus. Às vezes queremos atraí-las pelos milagres que Jesus realiza, isso pode ser até uma boa ideia, porém falhamos quando apenas apresentamos os milagres e esquecemos do autor dos milagres. Se temos uma fé extravagante, é verdadeiramente e verdadeira, né? Mas muito mais verdadeiro é aquele que produz, é aquele que nos deu, é aquele que opera o milagre pela nossa fé, que é o nosso Jesus. Atos 28, 15 ao 19, diz assim: e disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, por te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então a experiência que ele teve fez com que ele mudasse o seu conceito, a sua visão. Ele é perseguidor, agora ele passa a ter uma fé viva em Jesus. Quantos, né? Meu pai foi um, todos nós, né, passamos por isso. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te enviou, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja, a fé, ela tem o poder de te santificar. Por isso, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, porque ele estava sendo condenado, julgado, né,
pelo Agripa. Mas ele foi indo, foi falando, e aquilo foi trazendo resultados satisfatórios, não só para o seu ministério, mas para nós nos dias de hoje, né? A gente começa a ver o exemplo de Paulo, a gente apluma a nossa fé, a gente coloca a nossa fé em ação da maneira como deve ser. E eu quero encerrar essa parte dizendo o seguinte: ouvir com clareza e entendimento para que sejamos abençoados pela fé, porque a fé vem ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé é gerada no nosso coração quando de fato ouvimos a palavra de Deus como ela é. Como sei que ouvir a palavra de Deus? Ouvir pode significar muitas coisas. Posso ouvir sem entender. Se eu for, por exemplo, para a China, e fui, várias vezes passei pela China, você não entende nada que aquele povo está falando. Está todo mundo lá, e comprando, e vendendo, e falando, e conversando, e você está assim, ó, sem perceber, você não consegue entender. Agora, se você continuar ali, prestando atenção, ouve de novo, se interessa pelo assunto, quem sabe você comece a ter percepção do que eles estão dizendo. Os coreanos, quando eu fui para a Coreia, no começo assim era tudo muito estranho, muito difícil de ser entendido, mas com o passar do tempo, dos anos, eu já começava a entender que eles estavam falando de um assunto, de outro, entendeu? Eu coloquei aqui, ó, observação: posso ouvir sem entender. Se eu for à China, posso perfeitamente ouvir qualquer chinês falar comigo, porém não compreenderei nenhuma palavra que disser, pois não sei falar mandarim. Acontece a mesma coisa no mundo espiritual. Vejo que o problema de muitos evangelistas, muitos pastores, muitos missionários e principalmente dos cristãos, que as pessoas estão ouvindo, ouvem, repetem, mas sem ter noção do que estão falando. Não podemos fazer isso. Não sabemos de fato se a pessoa ouviu ou se a pessoa simplesmente está seguindo mais um rito. A fé vem por ouvir e pela palavra de Deus. Quando a palavra é de Deus, ela gera em nós uma compreensão dos nossos erros e pecados, nos conduz ao arrependimento, pois a fé é precedida e acompanhada de arrependimento. Então Deus não está operando milagre, por quê? Porque nós estamos ouvindo, mas não estamos entendendo. Então existe uma grande diferença daqueles que ouvem, entendem, daqueles que ouvem que não entendem, daqueles que apenas escutam. Se vós estiverdes em mim, então a palavra de Deus, dentro de uma clareza de espírito, me revelará o que eu tenho que fazer ou não. Mateus 13:58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus, Mateus está revelando isso. Não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não conseguiram entender a linguagem de Jesus. Não houve, né, unidade na fé. Não houve, como é que eu posso dizer? Houve incompatibilidade. Desde haver um encaixe, uma clareza, Jesus está falando e eles, o que será que ele está falando? Interessante, né? Marcos 9:24. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ou você crê ou você não crê. Tu crê que eu posso libertar o teu filho? Tu crê que eu posso ressuscitar o teu filho? Eu creio, primeiro disse. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, quer dizer, ele acreditava, mas não tanto, né, quanto era necessário. E o Senhor ajudou ele porque ele foi fiel. Nós, antes de confessarmos de Deus, Senhor, a minha fé está inoperante, eu não estou conseguindo viver pela minha fé, eu estou doente na minha fé, a minha fé está morta. Senhor, eu falo muito bem sobre fé, eu prego sobre fé, mas ela mesmo não está sendo exercitada por mim, estou atrofiado na fé. Ajuda-me, Senhor, nessa incredulidade, ou a forma que eu estou acreditando, a forma que eu estou exercitando a tua palavra não está funcionando. E a culpa não está na tua palavra. A culpa está na maneira como eu exercito a minha fé. Então, a partir daí, podemos ver com clareza de espírito, né, Jesus como Salvador, libertador, advogado, Jiré, o Deus provedor. Então, a fé, meus amados extravagantes,
não é de todos. Isso é verdade. A gente comentou alguma coisa ontem, né? Mesmo porque, segundo Tessalonicenses 3:2, é assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Poxa, mas o senhor falou sobre isso e agora está dizendo sim, porque muitas pessoas querem um Jesus da religiosidade, sabe? Talvez você conheça a história de Jesus, a história bíblica de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. E tem que ter uma vida. Essa fé, ela é viva, ela precisa da fonte, que é o próprio Jesus, o autor e consumador da fé. Não é de todos, porque não são todos que desejam viver o amor de Deus, nem todos são obedientes à fé a Deus e a sua palavra, nem todos buscam viver a justiça de Deus e muitos não querem a vida de Deus. Paulo diz assim, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E eu quero ler aqui, vamos encerrar esta palavra, essa semana, 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presença à demonstração visa o amor que procede do coração puro, de uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Irmãos, queria ter tempo aqui para esmiuçar isso aqui, porque há muitos com esta fé dentro de uma hipocrisia. Representar alguém que não se é, tentar demonstrar algo que não é verdadeiro, isso chama-se hipocrisia. Eu tenho uma fé, olha aquele homem, mas é só teoria, praticidade não existe. Timóteo 1,14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Timóteo 1,19, 1 Timóteo, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então você pode estar aí no mar da vida, naufragado na sua fé. Outrora acreditava, recebeu cada milagre. Meu Deus, que coisa linda. Hoje não consegue mais, porque não acredita como acreditava, não exercita a fé como exercitava. E Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tá certo? E terça-feira nós vamos falar sobre a comunicação de nossa fé. Temos que dar notícias da nossa fé. Gente, eu quero orar por você agora, pedir a bênção de Deus, você que está precisando de um milagre, vamos exercitar a nossa fé neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós cremos na Tua palavra e vamos além, meu Deus, porque no exercício desta fé plena e extravagante, nós podemos sim, ó Deus, alcançar muitos milagres, porque Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que opera tanto no querer como no efetuar. E é a Tua vontade, está no Teu coração o desejo de abençoar os Seus filhos e filhas, independentemente da idade, independentemente do problema. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é todo poderoso. Estenda Tuas mãos agora, com os Teus olhos miraculosos, Senhor, que o Senhor contemple agora aqueles que estão precisando. Nós estamos precisando de um milagre. Senhor, eu sei que muitos estão passando pelo pior aperto de suas vidas. Senhor, quantos que neste momento estão até desenganados pela medicina, mas o Senhor não desengana ninguém. Basta nós exercitarmos a nossa fé limpa, a nossa fé, Senhor, extravagante, a nossa fé tão necessária para alcançar de Ti a resposta, o milagre. Senhor, certa feita, o Senhor veio por cima das águas e Pedro, exercitando a sua fé, disse, Senhor, se és Tu, manda que eu vá até onde o Senhor está. E o Senhor disse, vem. E ele começou a dar alguns passos, mas de repente algo aconteceu. Ele começou a afundar e o Senhor diz, homens de pouca fé. Muitas vezes nós precisamos entender que para o milagre que nós queremos alcançar, nós precisamos ainda exercitar um pouquinho mais a fé para alcançar. É como aquele atleta que quer bater o seu recorde e ele tem que se exercitar um pouquinho mais para poder conseguir. E muitas vezes, Senhor, nós estamos em falta. Por falta de exercício na fé, nós não estamos alcançando o milagre tão desejado. Que todos nós passemos essa manhã a exercitar a nossa fé para o alvo,
exercitar a nossa fé em Cristo Jesus para que recebamos de tuas mãos o milagre. Ah, Senhor, quando tu olhaste para aquela figueira, disseste: nunca mais coma alguém fruto de ti. E no outro dia, os discípulos, ao regressar para outra cidade, olhou a figueira e a figueira estava seca. Senhor, a figueira se secou. Vocês estão admirados não só o que aconteceu à figueira, mas tudo que vocês disserem e não duvidar no coração. E eu estou declarando aqui, meu Deus, a cura, a libertação desta vida, deste lar, desse cônjuge. Deus, manifestai a tua glória, para que cada um, meu Deus, destes cônjuges recebam a vitória, a bênção, a cura, a libertação. Deus, este casamento seja restituído em o nome de Jesus. Portas estão abertas, vidas estão curadas, libertas, em o nome de Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pois bem, meus amados, estamos chegando ao final de mais uma live. Lembrando vocês que hoje nós temos o início desse trabalho tão importante.